Olá, gente, tudo bom? Quero agradecer aqui o convite da professora Nathalie para estar realizando essa palestra aqui sobre Pilates, né? A diferença entre Pilates e Pilates Clínico, Pilates Fitness. É uma honra estar falando sobre esse assunto com vocês, no qual trabalho já há um bom tempo nessa área. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, aí no final vai estar lá as minhas redes sociais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, tá bom? Então vamos iniciar nossa aula. Então, eu vou falar um pouco aqui da minha graduação, né? Eu me formei na Faculdade Integrada do Ceará em 2007. Tenho pós-graduação em osteopatia clínica, sou professora da pós-graduação de traumaortopedia e desportivas da Unicristos. Também professora da Escola de Pilates Contemporâneo, onde foi onde tudo começou, é onde realmente é a minha formação, porque existem realmente outras escolas, né, que têm uma outra visão, então a minha visão é realmente clínica, né, do Pilates Contemporâneo, e é onde já atuou há mais ou menos 11 anos. Sou preceptora, né, de vivências em fisioterapia, da UFC, onde vocês costumam ir lá no estúdio, né, vivenciar um pouco da minha prática, onde eu faço os atendimentos, vocês observam lá, eu explico um pouco do que eu vou explicar agora também, tá bom? E onde também sou dona lá do estúdio, tá, do Pilates Clínico. Tem algumas formações, né, como já falei, na escola contemporânea, Pilates contemporâneo, que é de bola, avançado, clínico, formação em RPG, treinamento e reabilitação funcional, um curso de crochetagem, dry needle, ventosa e aí por aí vai. A minha formação toda foi voltada para a parte de traumaortopedia, então é no qual onde eu tento fazer maiores cursos em relação a essa área, tá bom? Para estar sempre atualizando aí. Então, o que a gente vai ver durante esse período aí? A gente vai ver a história do método, né? Como tudo começou, um pouco dos princípios, a modalidade, quais são as modalidades que vai ter no Pilates, um posicionamento ideal que a gente vai ter que ter para realizar o Pilates antes de iniciar a prática, né? Um pouco aí do que a gente precisa, né? Do comando verbal. Isso tudo dentro do Pilates clínico e o fitness a gente vai precisar também. Então são coisas incomuns, tá? O que vai diferenciar isso é a parte do controle motor, que a gente vai começar, no caso aí, a fazer, que vai diferenciar entre Pilates clínicos e fitness. Né? A gente vai explicar um pouco do que é Pilates clínico e cinesioterapia, qual vai ser essa diferença, por que usar o Pilates na reabilitação. E no final a gente vai fechar para vocês entenderem o que realmente vai diferenciar a gente do trabalho que a gente faz de clínico, né, de um Pilates clínico e de um Pilates fitness, tá bom? Então, o que é o Pilates, né? O Pilates é um método que foi desenvolvido pelo Joseph Humbert Pilates, um alemão, né, que tinha necessidade no começo aí, ele já viu, de reabilitar e desenvolver o condicionamento físico das pessoas, tá? Um pouco aí do histórico para vocês, né? Ele nasceu em Düsseldorf, em 1880, devido a alguns problemas de saúde desde criança, ele sempre procurou o esporte para estar se movimentando e tentando, né, melhorar a sua saúde física, tá? Através aí da ginástica, do mergulho. Então ele conseguiu pegar através de todos esses esportes, juntou tudo isso e formou aí o que a gente chama de Pilates hoje, né? Mas na época ele dava o nome de contrologia, tá? Ele se mudou para a Inglaterra em 1912 e foi confinado em uma ilha, né? Onde na época, né, houve a Primeira Guerra Mundial e ele ficou confinado nessa ilha. Foi quando tudo começou realmente essa prática do método. Ele colocou realmente em prática lá com as pessoas que ficavam nessa ilha. Então, como vocês podem ver aí na foto, né,
pessoas praticando o método, e ele ali conduzindo. Essas pessoas aí possivelmente eram pessoas que estavam saudáveis, mas que estavam confinadas lá naquele momento, mas existiram as pessoas que tiveram, né, que iam para lá com realmente feridos de guerra, e aí ele foi onde ele também abriu a mente para levar essa parte do método para a reabilitação, né? Onde ele utilizava as camas, e ó, como vocês podem ver aqui, as camas, né, que ficavam na enfermaria, ele adaptou, né, fez aí o que a gente chama de Cadillac hoje não, né, naquela época, ele já deu o nome, padronizou. A cadeira, né, que vocês podem ver a cadeira de roda, então ele também adaptou aí, ó, colocou algumas molas, fez uma parte atrás aí para encaixar as molas, né? Ele adaptou tudo isso porque ele tinha naquela época para que as pessoas pudessem se exercitar, os feridos de guerra, né? E aí continuar nas recuperações desses feridos. E aí em 1918, né? E aí foi uma coisa que a gente está passando hoje, né? Teve uma epidemia de influenza e sobreviveram apenas os praticantes do método. Então, é engraçado, assim, que hoje nós estamos vivendo uma pandemia e se faz muito importante a gente continuar se movimentando, continuar na prática dos nossos exercícios, porque isso vai melhorar a nossa imunidade, vai melhorar a nossa capacidade de defesa, né, que a gente vai ter, e aí para a gente combater essas doenças que podem nos atingir, tá? Então, a gente vive uma época um pouco parecida e o método surtiu muito efeito naquela época e foi uma coisa que se espalhou pela Europa, né? Como essas pessoas sobreviveram mais lá, tiveram pouquíssimos mortos nessa época, lá nessa ilha. Então, foi uma coisa que chamou bastante atenção das pessoas naquela época, né? E aí ele retornou, acabou a guerra, ele retornou, mas não quis ficar, né, lá na Europa. E logo aconteceu a Segunda Guerra Mundial, então ele antes disso já veio, pegou um navio e veio para a América, né? Onde ele conheceu a esposa dele, que é a Clara, nesse navio. E aí ele abriu um centro de prática em Nova York, né? Que se deu o nome de Contrologia, onde ele batizou o método na época, né? A arte de controlar a mente, o corpo, o espírito. Então ninguém conhecia esse método, era um método completamente desconhecido. Então, como todo método desconhecido, ele precisou de alguns artifícios lá naquela época para poder divulgar o método dele, né? E ele, enfim, nesses artifícios dele aí, que é o que a gente chama de aula experimental, né? Então, foi através dela que ele conseguiu difundir o método, né? Hoje o método já é bastante conhecido, né? Tem aí nas redes sociais para vocês darem uma olhada aí no histórico. Existem várias versões, né, de tudo, então é legal a gente dar uma pesquisada aí. E aí, ele conseguiu difundir o método e quem ficou bastante feliz com tudo isso foram os bailarinos, né? Porque iniciou-se com eles. Então, o nível de lesões que eles tinham diminuíram. E por isso, né, teve uma grande digamos, boom, né, nesse lado aí da parte dos bailarinos, né? Por isso que muitas vezes o método é até confundido um pouco, né, com pessoas que são bailarinas. É um método muito plástico, né, a gente vê aí muitas posturas bonitas, né, que a gente gostaria muito de fazer. Muitas vezes a gente não tem essa plasticidade, mas veio também um pouco desse lado do balé, tá? Então ele fez aí 2 livros, né? Ele escreveu em vida aí 2 livros, né? Sua Saúde e o Retorno à Vida pela Contrologia. Quem quiser aí pode aproveitar a quarentena aí e dar uma lida nesses livros, bastante interessante a leitura, tá? Ele faleceu com 83 anos de idade. Existem aí algumas, digamos assim, que dizem que essa morte, né, de certa forma, foi por conta de um acidente que teve, né? Houve
pegou fogo o estúdio dele, então ele foi tentar salvar ali os aparelhos e tudo, então inalou muita fumaça. Como ele já era uma pessoa que tinha problemas respiratórios e tudo, então ele veio a falecer após esse evento, né? Mas é como eu falo para vocês, existem algumas versões, então a gente não sabe, não tem certeza absoluta, tá? E o seu método hoje, os alunos dele difundiram o método pelo mundo afora, né? Foram cada um para os seus países de origem e difundiram o método, e ele é estudado e aprimorado até hoje. Então, existem aí escolas diferentes e cada um trabalha de uma forma tentando sempre se ligar ao que o Joseph falava, né, o que era importante para ele, mas com algumas visões um pouco diferentes, adaptadas para os dias de hoje. Né? Ele falava, eu devo estar certo, nunca tomei uma aspirina, nunca perdi um dia em minha vida. O país inteiro, o mundo inteiro deveria fazer meus exercícios. Eles seriam mais felizes, né? Joseph. Então vamos falar um pouco aí dos princípios do método. São 7 princípios. Lembrando sempre que algumas escolas têm 6, então a minha escola ela se baseia nesses 7 princípios. Então, que é contrologia, que é a arte de controlar a mente, o corpo e o espírito, né? O Power House, que é a caixa de força, que vai de um ombro ao outro, de uma cristaleria à outra. Ele é tridimensional, então ele pega a parte realmente do tronco, tanto anterior quanto posterior, lateral, né? Essa caixa nossa, ele acredita que essa caixa é o nosso centro de força todo. Então a gente precisa se concentrar bastante no tronco, né? O que diferencia um pouco só do core, né? Que é realmente essa parte infra-umbilical aqui, tá? O movimento fluido, que ele nem pode ser rápido, nem pode ser devagar demais, então ele tem que ser, assim, na medida da pessoa, né, do fisiológico de cada pessoa. Então, tentar equilibrar esse nosso movimento, né, para que ele nem seja tão rápido e nem seja tão lento. Tá? Preconiza-se a repetição no Pilates mesmo, 10 repetições por cada exercício, mas sempre vendo a qualidade do movimento. Então, se a pessoa não aguenta os 10, ela vai fazer 5, vai depender da qualidade do movimento dela, tá? Equilíbrio e simetria, tentar sempre, quando estiver nas posturas, equilibrar, alinhar pé, joelho, ombro. Então, tentar manter essa simetria do corpo, certo? A respiração e a concentração em consciência. A respiração, para mim, é um dos princípios que eu mais gosto de trabalhar, porque eu acredito que a respiração ela é realmente muito importante no nosso corpo, é onde realmente começa tudo, né? Então a gente mexe bastante, o fato da gente respirar, a gente já está mobilizando muitas coisas no nosso corpo, vísceras, né? Então a gente está conseguindo oxigenar o nosso corpo, melhorando nossa circulação. Então a respiração para mim é um dos princípios que eu mais gosto de trabalhar na minha prática. Então eu jamais deixo de fazer exercício sem respirar, tá? E os princípios do método, né, são necessários para a execução ideal do movimento. Então, sem ele, eu não consigo ter uma execução legal do movimento. Então, eles são importantes para que esse movimento saia muito legal, saia bom, saia fluido, saia leve, mas saia, sabe, com a consciência do seu corpo. Então, é muito importante usar os princípios durante a prática, né? Objetivando alcançar um desenvolvimento uniforme do corpo, visando uma boa capacidade respiratória, assim levando a uma boa flexibilidade muscular, um ganho de amplitude articular, melhorando assim a circulação sanguínea, unificando o corpo, mente e espírito. Então, essa é a importância de utilizar o método, os princípios do método dentro dos exercícios, tá? E isso vai nos trazer bastante benefícios, né? Como redução da fadiga, melhora do sistema circulatório, oxigênio no corpo, diminuindo o estresse, né? A gente respirar aí já dá uma aliviada bastante, então a gente se concentrar no nosso corpo, na hora do exercício, a gente já consegue também diminuir esse estresse, então a respiração também é importante nesse momento aí, tá?
Enfim, corrige a postura, obviamente, ali dentro dos exercícios você vai estar também trabalhando um pouco da postura, tá? Pedindo para ele se concentrar e sentir o seu corpo durante o movimento, tá bom? E, não, obviamente, com tudo isso, com todos esses exercícios, a gente vai aliviar as dores, né? Principalmente, a gente sabe que as dores crônicas, elas precisa acalmar um pouco o sistema nervoso central, então isso é muito importante, o benefício que tem os exercícios, que tem uma respiração, que tenha a gente acalmar um pouco a nossa mente naquele momento, tá? As modalidades do método, tá? Entre eles tem o uso solo, onde tudo começou, tá? O Magic, que é um acessório do Pilates solo. O Pilates bola, que também é outra modalidade, que é onde a gente pode utilizar também as faixas elásticas, tá? A gente tanto pode fazer faixa elástica com a bola, como a gente pode fazer faixa elástica só no solo. Os rolos, né, que muito interessante para uma melhora de uma consciência corporal. Então, a gente também pode estar utilizando os rolos junto com a faixa elástica, junto com o overball, junto com os acessórios, tá? As fitas suspensas, certo? Também entra dentro das modalidades. E os aéreos, né? O Pilates aéreo, que é uma modalidade nova, que aí entra a parte do circo, entendeu? Então, é uma modalidade que o Joseph, ele também foi praticante de circo, então entra também um pouco na modalidade do método. Esses são os aparelhos mais clássicos. Vejam bem que todos esses 4 aparelhos é o básico dentro de um estúdio de Pilates, mas eles têm alguns familiares, tá? Então, o Cadillac tem uma família, o Reform tem outra família, então tudo isso foi adaptado ao longo do tempo, né? Então, tem a unidade de parede, que é uma outra modalidade, que é um outro aparelho, que é da família do Cadillac, tá? Então, quando a gente tem uns estúdios pequenos, a gente tem essa possibilidade de estar utilizando a unidade de parede, enfim, a gente pode fazer algumas escolhas, vai depender muito qual vai ser o seu objetivo durante a sua prática. Ter um reforme para quem trabalha com a parte clínica é muito importante, né? Então, enfim, e aí vão existir outros familiares desses aparelhos aqui, como também o Barrel e o Step Chair, tá? Alguns acessórios, como já falei, o rolo, a faixa elástica, o disco, os mini bands, o Magic, tá? O tuning ball, que são os pezinhos que tem no Pilates. As molas são utilizadas nos aparelhos e elas têm suas cores. Isso vai depender de quê? Vai depender de cada fabricante. Então, o que a gente tem que saber mesmo durante a prática, se a gente não se ligar assim em aparelhos, em marcas, não é isso que vai levar a gente a ter uma noção do peso e da mola. Então, a gente precisa se ligar no comprimento, na espessura do fio e no diâmetro. Essas três variações da mola são o que vai nos dar essa quantificação e aonde utilizar essas molas, né? Se eu tenho uma mola curta, eu vou usar mais para membros superiores. Se eu tenho uma mola longa, eu posso usar mais para membros inferiores. Então, isso é o que vai dar essa noção para que a gente possa utilizar isso dentro dos aparelhos, tá? Mas aí existem algumas marcas que já tem, por exemplo, no Cadillac aí são 6 cores de molas, né? 2 verdes, ele padroniza, que são 2 molas curtas, mais grossas, mais pesadas, 2 molas amarelas, mais finas, mais leves, 2 molas azuis, mais compridas, mais leves, 2 molas vermelhas, mais compridas e mais pesadas, e a marrom, que é uma mola bem curta, muito pesada, que já é utilizada mais numa parte suspensa, tá? E uma mola branca, que ela é muito comprida e que já dá pra gente utilizar fora do Cadillac para outros exercícios que a gente vem usar. Enfim, só para explicar um pouquinho para vocês que existem essas diferenças de mola, tá? Os exercícios pré-pilates, né? Vou dar só uma pincelada aqui, se são momentos que a gente precisa ter para que a gente possa iniciar
uma aula, né? Então a gente precisa de 5 elementos: equilíbrio e simetria, pelve neutra, ombros relaxados, cervical neutra e respiração. E aí a gente vai seguindo o posicionamento ideal que a gente deve ter durante o exercício, né? E vamos começar os exercícios. Eles podem ser feitos tanto em pé quanto sentada, deitada, vai depender de como a gente quer colocar esse paciente, de como é que a gente quer inserir ele, né? Quais são os exercícios que eu tracei, isso a gente vai ver mais na frente. E a gente começa a ativar o que a gente chama de controle motor, de alguns músculos que a gente fez na avaliação e a gente viu que ele precisa ser avaliado. Então, é mais ou menos isso, tá? Um bom comando verbal é importante para que a gente possa estar aí atuando na parte do Pilates, porque a gente precisa, né, facilitar a compreensão correta dos exercícios e fazer com que ocorra uma melhor qualidade na execução. Então, a gente precisa ter esse bom comando verbal, uma boa conduta, um comando aqui, como a gente fala, imperativo, um comando firme, mas não grosseiro, tá? É um comando que a gente possa passar uma firmeza, uma segurança para aquele nosso paciente, tá? Muitas vezes eles vão precisar que a gente use linguagem metafórica, enfim, várias linguagens a gente pode utilizar para que ele possa entender o exercício, entender o que eu quero que ele faça durante aquela aula, tá? Um bom posicionamento do terapeuta é importante durante a prática, porque isso vai nos fornecer informações se ele está fazendo certo, se eu estou virando, estou dando as costas, assim eu não vejo o paciente que está atrás. Então, esse bom posicionamento, boa vestimenta, porque muitas vezes a gente às vezes vai com uma calça muito colada, uma blusa, enfim, que seja mais decotada. Isso talvez não seja tão legal se a gente tem um paciente ali idoso ou um senhor de idade. E quando a gente vai abaixar, a blusa fica muito frouxa, isso dá para ver. Então, são coisas que a gente tem que ter um certo cuidado durante a prática, porque a gente se movimenta bastante, né? Então, é isso. A marcação analógica são os ritmos e o som que a gente precisa ter. Então, são marcações para a gente dar um time da respiração. Inspira, solta, inspira, ou então vai, encaixa aqui, fica. Então, são maneiras que a gente precisa ter para a gente conseguir dar uma boa aula, né? E a comunicação interpessoal, a gente precisa compreender um pouco como é esse nosso cliente. Ele é um cliente que precisa de a gente perceber que ele é um paciente tático, eu preciso estar ali colocando ele, tocando naquele paciente para que ele possa entender o movimento. Se ele é um paciente visual, ele precisa ver eu executando o movimento. Ou se ele é um paciente que é auditivo, então eu preciso apenas falar. Ou se ele, na verdade, ele é um paciente muito tátil e eu preciso trabalhar também um pouco o comando verbal da parte auditiva com ele, para que ele possa equilibrar também esses sentidos. Então, isso tudo também é importante a gente perceber para que a gente possa executar uma boa aula. Só dando uma pincelada aqui do que vai ser diferente entre um Pilates clínico e um Pilates fitness, já vamos começar agora dizendo o controle motor. No controle motor, isso já vai nos diferenciar em ser um Pilates clínico e ser um Pilates fitness. Por quê, Maria? Porque no Pilates clínico a gente vai fazer a nossa avaliação e a gente vai detectar que alguns músculos estabilizadores, que são músculos que estabilizam, a palavra já fala, aquela articulação, são primários. Então, eles precisam ser ativados para que essa musculatura tenha um bom desempenho, para que essa articulação se sinta protegida, enfim. Não vou me deter nessa explicação, mas só para chamar a atenção que isso é o que a importância do Pilates clínico, que vai nos transformar em um Pilates clínico, tá? Então, como, por exemplo, o glúteo médio, né? Ele dá uma estabilização tanto na pelve quanto no joelho, o ombro, trapézio inferior, manguito rotador, enfim. Então, essas musculaturas, a gente vai detectar se elas estão fracas durante a nossa avaliação, e é isso o que a gente vai trabalhar com eles inicialmente, lá no exercício pré-pilates, antes da gente começar, tá? Ok? E o que então, Marília, vai ser diferente entre pilates e cinesioterapia, né? Já que cinesioterapia é cinésio, se fala de movimento, terapia é terapia pelo movimento. Então, na vivência aí de vocês, na grade curricular de vocês vão ter uma cadeira só de cinesioterapia.
Então lá vocês vão aprender exercício, como tratar e tudo mais, mas então, Marília, o que é que vai diferenciar em ser Pilates e eu fazer cinesioterapia? Como eu falei para vocês, os princípios vai diferenciar, tá? Então, os princípios. Se eu estou praticando Pilates, eu utilizo os princípios. Se eu não estou praticando Pilates, eu estou apenas fazendo exercício com ele, eu estou fazendo o quê? Cinesioterapia. Então, os princípios é o que vai dar o boom do diferencial aí da diferença entre Pilates e cinesioterapia. Então, vai ter alguns pacientes que um dia poderão chegar para vocês que vai precisar de cinesioterapia. E eu vou deixar de fazer? Não. Porque ele vai precisar de mais repetições, então eu não vou conseguir utilizar o princípio repetição. Então, por isso eu vou estar fazendo cinesioterapia. Mas isso não vai deixar de ser Pilates, porque eu vou também utilizar o princípio da respiração. Então, eu vou agregar àquele paciente alguns princípios do método e vou juntar com a cinesioterapia, tá? Então, isso vai nos tornar um Pilates clínico, tá bom? Então, por que utilizar aí o Pilates na reabilitação? Acredito eu que vocês, alguém aí já deve ter feito fisioterapia um dia na vida. E com certeza achou monótono, achou que não era legal, que, nossa, que saco ir para fisioterapia, é um porre. Então, muita gente, bem antes, né, do Pilates entrar na vida da gente aqui de forma clínica, entrar dentro da nossa vivência de vida aqui da fisioterapia, a gente escutava muito isso, né? Então, o Pilates veio para agregar, ser mais lúdico. Então, são exercícios também que são executados, tem um baixo impacto, a gente consegue trabalhar uma flexibilidade, trabalhar o corpo como um todo, não só uma patologia específica. Antigamente a gente tratava uma lombalgia, ia para a fisioterapia, fazia aquilo, os procedimentos lá deitado na maca e tal. Hoje não, então a gente consegue hoje trabalhar um corpo como um todo, a gente sabe que existem cadeias musculares, então a gente precisa trabalhar o corpo como um todo, né? Além disso, ele obviamente vai promover um alongamento, ele desenvolve uma concentração, então você não está só executando exercício por exercício, você está executando concentrado, então muitas coisas ali você vai estar trabalhando além somente de exercício, né? Melhorando a capacidade respiratória, porque a gente vai agregar o exercício, né, junto com a respiração, que é um dos princípios. Ele é mais lúdico, como eu falei aqui, ele é funcional, né? E também restaura o funcionamento ideal do corpo, promovendo uma correção postural. Então, ele por que então usar o Pilates de reabilitação? Porque ele é completo para mim. Eu posso até dizer isso para vocês, porque eu consigo trazer um pouco dos princípios para a minha prática, para os meus exercícios, trato muitas patologias com isso e ainda trabalho outras coisas com aquele cliente. Então, eu vejo que o Pilates ele trabalha o corpo como um todo, sem excluir. E aí eu posso estar agregando isso à minha prática, por isso que eu acho fantástico. E eu não podia deixar de falar que quem trabalha com Pilates clínico, a gente precisa fazer avaliação, como qualquer outra prática da vida da gente, né? Então a gente precisa avaliar, usar ferramentas de avaliação para que a gente possa ter um bom diagnóstico e, diante disso, traçar estratégias terapêuticas, né? Selecionar exercícios específicos do Pilates ou não, tá? Outros exercícios que a gente possa, enfim, trazer da cinesioterapia até, ou do treinamento funcional, enfim, agregar ao método e utilizando os princípios dele. Por que não? Né? Então, essa seleção de exercícios a gente vai ver diante dessa avaliação que a gente fez, tá? E por que não também levar o paciente, vai para casa e vai fazer sua conduta domiciliar? Porque muitas vezes a gente só trabalha 2 ou 3 vezes na semana. E esse paciente às vezes está precisando fazer sempre, todos os dias. Então, a gente passa nos dias que ele não está com a gente alguns exercícios que sejam de conduta domiciliar para que ele esteja fazendo lá também, tá? Após isso, a gente faz a reavaliação, está sempre se avaliando novamente, né, fazendo uma reavaliação, para que a gente possa estar sempre mudando os exercícios e evoluindo com ele, como qualquer outra prática da fisioterapia, tá?
E aí, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do Pilates clínico, certo? E o que não, a pergunta que não quer calar, né? O que é então, Marília, a diferença entre o Pilates clínico e Pilates fitness? Então, como eu falei para vocês, o Pilates clínico, a gente vai a gente vai tratar pacientes sintomáticos, né? Pacientes que têm alguma queixa, chegam um queixas lá de dor no ombro, lombalgias, enfim, condromalácia, entorse de tornozelo, queixas como qualquer outra que chegam lá no consultório de uma pessoa que vai atender osteopatia ou, enfim, outras áreas aí. No Pilates a gente trabalha no máximo 2 alunos, sendo que muitas vezes a gente tem um trabalho individualizado, vai depender o quê? Quando a gente recebe aquele cliente, que a gente percebe que ele tem condição de estar com 2 pessoas ali sendo atendido no horário, ok. Caso essa pessoa não consiga, nossa, eu preciso com esse paciente me deter sozinha, porque ele tem isso, ele tem aquilo, eu preciso estar só com ele, enfim, isso vai depender do terapeuta, e aí a gente faz um atendimento apenas individualizado, tá? Então, cada paciente, como eu falei anteriormente, feita a avaliação, feita a seleção de exercício, então o exercício de cada paciente vai ser diferenciado. Dona Maria faz uma coisa, seu Carlos faz outra. Por quê? Porque cada um tem uma queixa diferente. E aí por aí vai, tá? E como a gente já sabe, ele é utilizado para reabilitação, né? Isso não quer dizer que esse paciente melhorou e ele não possa continuar no Pilates. Ele pode, porque a gente também, fisioterapeuta, trabalha com prevenção. E o Pilates Fitness? Pilates Fitness, já fala o nome, ele é feito por um educador físico, tá? Então, ele é indicado para alunos assintomáticos ou que procuram performance apenas, tá bom? Geralmente é feito em grupos, procurando formar grupos com a mesma faixa etária, porque vamos colocar pessoas no idoso e 5 atletas, não vai ser legal. Então, geralmente, procurar pacientes não, clientes, né, já no caso, que tenha a mesma faixa etária ou que tenha o mesmo condicionamento físico para estar fazendo aquela aula, tá? Ele não vai se deter muito a uma patologia, ele não vai se deter, apesar de que muitos chegam para os educadores físicos com alguma queixa, né? Mas não é o objetivo dele, tá bom? O educador físico, como nós, tem também a avaliação dele, e ele também vai traçar o plano dele lá, que é a periodização. Então, o educador físico ele vai traçar uma maneira de como chegar no objetivo daquele cliente que procurou ele, tá? Da mesma forma que a gente, só que com outro objetivo. A intensidade da aula já é média para intensa, então não é uma aula que é direcionada para uma patologia ali, que eu quero tratar especificamente alguma coisa, ou enfim. Ele é uma aula mais intensa, porque ele procura também trabalhar mais a parte de condicionamento físico, então é uma de média para intensa. Claro que vai depender do grupo que o educador físico vai estar realizando naquele momento, ele vai de acordo com o que está ali, né? Então isso aí, ele que vai se preocupar em estar mesclando a aula da forma com que ele acha que aquele grupo pode ter condição de executar, tá bom? Então é isso, gente. Acho que eu tentei ser o mais objetivo possível, sucinta. Eu vou só mostrar para vocês aqui um pouco de como é assim, um atendimento individualizado, com algumas queixas, enfim. Esses dois ilustrações aqui são para mostrar um alongamento de cadeira posterior, uma flexibilização de cadeira lateral, né? Aqui a gente fortalecendo e ao mesmo tempo alongando a cadeia anterior do ombro, né? Cápsula articular anterior do ombro. Então aqui a gente trabalhando um pouco do equilíbrio, né? Com o baúzinho. E aí fazendo uma flexão de joelho. Então eu poderia colocar outro acessório aí como o disco proprioceptivo, enfim. Posso estar evoluindo com isso de uma forma mais lenta ou evoluindo para deixar mais difícil o exercício, né? Então, eu posso colocar a minha mão ou tirar a mão, como é o que eu fiz aí no caso, tá? Isso é um alongamento de cadeia posterior, no reforme, o protocolo de Rockwood, né? De rotadores externos, enfim. Tudo isso feito através das molas aí, como vocês estão vendo. Isso aqui já é uma aula já em grupo, né?
que vai trabalhar a parte fitness, ali, são 3 pessoas aí no Reforme, fazendo exercícios um pouco mais intensos, enfim, e eles vão estar fazendo os mesmos exercícios ou não. Vai depender também muito da aula que o educador físico se propõe a fazer, né? Se propõe a fazer, tá? Esses são mais alguns exemplos. Esse foi um pós-operatório de LCA, né? Que eu tratei. Então, inicialmente a gente começou em casa, né? Já com alguns exercícios. Então, o paciente LCA, a gente tem que avaliar inicialmente, mas já começa com exercício, tá? Depois ele foi para o estúdio, já numa fase mais intermediária. E aí a gente já começou a colocar outros desafios aí. E aí já lá no laboratório de vocês aí do UFC, fazendo a avaliação final no dinamômetro. E aí ele já depois já teve alta, né? Depois da avaliação. E aí continuou os treinamentos dele com o educador físico e aí finalizando com um gol. Então é isso, né? Vou deixar um recadinho aqui para vocês. Seu corpo é o seu maior bem. Ele guarda e reflete sua alma. Cuide dele como se fosse uma pedra preciosa. E nós o lapidaremos. Joseph Pilates. Então, o Joseph aí bem novinho. Ele realmente cuidou do corpo bastante, né? Então, olha aí com já uma certa idade, não sei se já com 80 anos, 70 e alguma coisa aí, ele bem ainda, né? Quem dera nós todos, se Deus quiser, chegaremos na nossa idade um pouco mais avançada aí, bem, né? Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então aí estão aí as minhas redes sociais, marilolivindo.ft no Instagram, né? Facebook também é o mesmo. E aí eu tô postando alguns vídeos, né? Porque por conta dessa quarentena, eu tive que fazer alguns vídeos para os meus pacientes e tô postando aí nas redes sociais também para vocês darem uma olhada de como é legal, né? Movimentar aí o corpo de uma forma simples, tá bom? O simples, faça o simples, tá? O simples tem muito, muito resultado. Então é isso, né? Fica aí um grande abraço para vocês. Estudem, aproveitem essa quarentena para estar estudando, se exercitem, tá? Não fiquem aí parados, movimente-se. Essa é um pouco o meu recado aí para vocês. E aproveitem para estar estudando, porque a gente reclamava muito que não tinha tempo, então a gente agora tem bastante tempo, tanto para estudar quanto para se movimentar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.